E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou começar a parte 1 da história do parkour no Brasil. E nesse vídeo eu vou mostrar um pouco uma linha do tempo de como foi essa evolução do parkour com os principais eventos que aconteceram, encontros de parkour e alguma coisa do tipo. E só lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever no canal que toda semana vai ter vídeo novo sendo lançado. Tô indo direto ao ponto, como eu já tinha falado antes, o parkour ele começou mais ou menos em 2004 no Brasil. Então os primeiros praticantes eles começaram tanto em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília, principalmente em cidades grandes. Nessa época todo mundo estava começando meio que junto, vindo uma divulgação vindo de fora, e alguns amigos, pessoas que se conheciam, que tinham conhecido fora, que também foi passando de um para o outro e que as pessoas começaram a praticar. Provavelmente vários outros locais teve pessoa começando nessa mesma época, mas os grandes centros com certeza teve muito mais fácil esse acesso à informação que veio de fora, e por isso foram os primeiros locais onde começou a surgir o parkour, onde começou as pessoas a verem aquilo na internet e sair pra rua pra praticar. Nessa parte 1, eu não vou focar muito nos praticantes que estavam por trás dos movimentos, e sim em quais foram os movimentos e quais foram as coisas que vieram acontecendo. Em 2004, a comunidade no Orkut começava a surgir e ganhar uma forma, e foi assim que muitas pessoas começaram a conhecer o que era o parkour, e começaram a trocar informações, porque o parkour fora do Brasil começou muito trocando informação dentro de fóruns. A galera perguntava, como é que faz tal coisa? Ou o que é tal coisa? E a galera ia trocando informação, marcando encontros, marcando treinos, e assim começou essa divulgação do parkour. O parkour ele teve uma influência muito grande na internet, como já tinha falado em outros vídeos, e graças ao YouTube principalmente, que os vídeos que eram passados e as pessoas viam aquilo e tentavam reproduzir na rua. Então o parkour no Brasil a gente pode dividir que ele teve algumas ondas, onde cada onda ele tentava propagar como era a divulgação e aumentava o número de praticantes em cada vez. A primeira grande onda que a gente pode falar foi essa de 2004 e 2005. Esses primeiros praticantes fizeram uma apresentação no Faustão em 2005, e essa apresentação foi ao ar em rede nacional. Para quem lembra, naquela época a internet ainda era uma coisa de poucos, então quando um programa ia ao ar, por exemplo, no Faustão, onde a maioria das pessoas estavam assistindo, ou seja, naquela época a maioria dos brasileiros, ainda hoje tem muita pessoa que assiste, mas hoje tem uma divulgação e as coisas se dividem muito, não só de opções que a gente tem diferentes, mas também que a internet tomou conta de muita coisa. Mas naquela época, por exemplo, assistir o Faustão no domingo era quase que lei, é quase que regra, e a maioria dos brasileiros passavam por isso. Então quando o parkour foi apresentado ali, muitas pessoas ficaram sabendo e correram para ver o que era e aprender mais sobre a modalidade. Então ainda em 2005, o parkour teve a primeira grande divulgação e também teve o primeiro encontro de parkour nacional. Eu não consegui achar mais informações sobre isso, mas fazendo um cálculo mais ou menos de quando foi em 2005, e foi também quando a ABPK, a Associação Brasileira de Parkour, formou essa associação. Eles montaram o grupo em 2005, mas apenas em 2006 que foi registrado. Então, em 2007 e 2008 teve uma outra onda de praticantes que veio justamente por causa de outras divulgações que começou a aumentar na mídia, começou a aparecer um pouco mais, a mídia começou a se interessar por aquele movimento, e até em 2008, na verdade, o Zico, ele gravou um vídeo, o Sam Parkour, que apresentou no Fantástico, que foi mais ou menos entre 2008, mas foi ao ar em 2009. Em 2010, a Academia Ponto B, que ficou bem famosa no Brasil, começou as suas primeiras aulas de parkour. Na época eles ainda só chamavam aulas de parkour, não era a Academia Ponto B. E em 2010 também teve a construção do Pico do Cachorro em Brasília, que é em Riacho Fundo, que na verdade é um distrito próximo de Brasília. Deve ter participação do meu xará, o Danilo. E em 2011 foi um ano bem forte no parkour dentro do Brasil, porque várias coisas aconteceram no mesmo ano. Então, vamos lá. Em 2011 foi o ano que teve o Art of Motion no Brasil, onde a Red Bull organizou uma competição onde misturava parkour com mortais e outras coisas, e teve também um manifesto da Associação Brasileira de Parkour vindo numa corrente do Pro Parkour Against Competition, ou seja, a favor do parkour e contra a competição. Nesse mesmo ano foi o ano que veio o Yamakasi no Brasil, daquele 5º encontro mineiro, que foi o primeiro encontro de parkour no qual eu participei, onde eu aprendi muita coisa que influenciou diretamente a minha prática e como eu levei o parkour dali pra frente. E em 2012 teve a abertura da primeira academia de parkour no Brasil, que foi a Tracer em São Paulo, que foi seguida da abertura da Volts Parkour no Rio de Janeiro e depois da Ponto B Parkour oficialmente lá em Curitiba. Em 2013 a Parkour Generation foi aberta oficialmente no Brasil e teve organizando o seu primeiro rendezvous, que foi em São Paulo. O rendezvous, para quem não conhece, é um evento de parkour que foi organizado dentro da Parkour Generation, que a ideia é encontro. Rendezvous é juntar, é encontrar
encontrar, é trazer junto as pessoas. E a diferença desse evento é que ele, além de ser um encontro que junta várias pessoas e traz toda essa vibe de encontrar, de trocar informações, mas também há oficinas guiadas onde passa alguns conceitos e que cada evento vai trazendo isso, principalmente com praticantes que vêm de fora do Brasil e que traz um conceito que foi construído lá, que já está estudado e que muitas vezes demora a chegar aqui no Brasil. Em 2013 também teve a aparição do parkour na novela da Globo, Malhação, e que foi outro boom dentro do parkour no Brasil. Cada onda dessa que teve uma grande divulgação, aparece vários praticantes novos, o que na comunidade do parkour foram começar a ser chamados de modinhas, que foi aquela galera que começava a praticar porque estava no auge e depois parava porque via que para praticar você precisa se dedicar um pouco mais, não é simplesmente chegar fazendo as coisas, você tem que treinar. Essas ondas de modinha acontecem em todas as modalidades e é até errado, porque a comunidade do parkour no Brasil, eu falo por experiência própria, desde quando eu comecei, a galera sempre foi meio que fechada. Muitas vezes que você perguntasse alguma coisa dentro dos grupos ou colocasse algum vídeo perguntando alguma dica para alguém te falar alguma coisa, você provavelmente seria apedrejado, ou mesmo falava, vai pesquisar em outro lugar, ou as pessoas se tratavam de uma forma muito mal ou com críticas que não seriam nada construtivas. Isso provavelmente veio porque muitos praticantes aprenderam as coisas por conta própria. Eles viam aquilo na internet, simplesmente tentavam replicar e consideravam que aquilo que eles estavam fazendo era bom e ele não aceitava que outra pessoa estivesse perguntando ou mesmo aceitasse aulas ou coisas do tipo. Então a comunidade do parkour era bem fechada, hoje está se abrindo um pouco mais. Hoje já conseguimos ver vários vídeos de pessoas ensinando e mostrando várias coisas de como progredir e tal, mas ainda assim dentro dos grupos da internet existe uma comunidade um pouco fechada e que não aceita muito bem a entrada de novos praticantes e que acaba excluindo bem novas ideias e principalmente quando a pessoa vem perguntando alguma dúvida. Voltando para a linha do tempo aqui, em 2014 e 2015 teve o Desafio Urbano, que foi organizado como se fosse uma competição de parkour e que teve influência diretamente da Globo e passando até no Esporte Espetacular. Em 2016 o parkour teve uma grande conquista que foi a construção do primeiro Parkour Park que teve dentro de São Paulo. Por que isso é uma grande conquista? Porque foi uma coisa construída em parceria principalmente com o governo, então foi uma coisa construída com o município e que teve um apoio realmente da sociedade para que aquilo acontecesse. Foi só um ganho, não foi só um ganho para a comunidade do parkour, mas para que novos praticantes tenham um local onde ele possa se espelhar e uma conquista para a prática. Embora há controvérsias de você treinar no Parkour Park ou treinar na cidade, toda iniciativa que apoia a prática é muito boa. E no ano passado, 2018, foi um ano que teve um boom de competições no parkour no Brasil. No mundo já existe várias competições espalhadas que acontecem de um lugar para o outro, mas nenhuma, vou falar assim, que é oficialmente ou que acontece de uma forma estruturada e é só ela. É uma competição que acontece e que são eles que organizam, acontece uma outra que não tem vínculo nenhum uma com a outra. E no Brasil começou a ter esse boom também, e assim como eu falei naquele vídeo sobre a FIG, mostrando que a Federação Internacional de Ginástica está tentando pegar o parkour. Na verdade, eles oficialmente já falaram que o parkour pertence à ginástica agora. Assiste o vídeo lá que você vai entender um pouquinho melhor do que é isso. Mas a resposta da comunidade do parkour foi que nós não somos contra a competição em si, mas sim os modelos de competições que estão sendo criados. E outra coisa é, a comunidade apoia o parkour pelo parkour, e não o parkour que foi pego por outras entidades, como a ginástica, por exemplo. Então a ideia de todos esses grupos tentarem criar suas próprias competições foi justamente tentar trazer um modelo de competição que foi criado pela comunidade de parkour e não pela ginástica, como está acontecendo. E essa foi uma breve, bem breve linha do tempo de qual foram alguns acontecimentos que deram o mundo do parkour no Brasil, mas isso não explica como o parkour se divulgou e nem como os grupos trocavam informação mesmo tendo uma comunidade meio restrita. Ainda vou fazer um vídeo falando sobre quais foram os sites e como eles influenciaram o crescimento dentro do parkour, assim como os praticantes que tiveram grande influência nisso, tanto produzindo conteúdo que te inspire a treinar, tanto produzindo conteúdo que te ensine a treinar. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal e colocar um like logo abaixo. E coloca nos comentários quem você gostaria de ver uma análise de como foi a importância dele dentro do parkour no Brasil. É isso aí, até o próximo vídeo. Sway.